Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos encerrando a série Riquezas Encobertas, Tesouros Escondidos. Interessante porque sempre ministramos a série apenas nas quartas-feiras, mas aprove a Deus ministrarmos esta série também nos domingos. E domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, o Senhor tem nos ampliado no entendimento. E ampliados no entendimento, vamos poder percorrer a terra e avançarmos para tomarmos posse de todas as promessas que Deus tem liberado sobre nós. Diga: eu te agradeço, ó Pai, porque o meu entendimento foi ampliado. Diga: eu te agradeço, ó Pai, porque o meu entendimento foi ampliado. Ver é o princípio básico para se ter de volta aquilo que perdemos. Ver é o princípio básico para termos a restituição daquilo que foi consumido pelos gafanhotos. Isso fala do entendimento espiritual. Isaías 45:3 diz: dar-te-ei as riquezas das trevas e os tesouros escondidos, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Deus vai abrir os nossos olhos para que possamos compreender quem é Ele. O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Queridos, não existe nada, absolutamente nada, demasiadamente difícil para o nosso Deus. Que os teus olhos se abram para que você possa entender, compreender quem Ele é. Na verdade, a expressão maior é: Deus é amor. Diga para o seu irmão: Deus é amor. Algumas pessoas conhecem um Deus que é como um juiz, que está sentado no trono julgando todo mundo, condenando todo mundo, irado com todo mundo. Mas o nosso Deus, Ele é amor, e a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que os seus olhos se abram para compreender o amor de Deus, que foi revelado a nós, à humanidade, através do seu Filho Jesus Cristo. Diga: obrigado, Senhor, porque eu já pude entender, compreender. Vai lá, repete aí comigo. Isso, vamos lá. Compreender quem é Jesus, quem é o Pai e quem é o Filho. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. Fala da revelação da palavra, o que está por trás da letra. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Os fariseus, escribas, doutores da lei foram privados da eternidade porque não tiveram os olhos abertos para compreender a divindade de Jesus. Imagina isso. Uma nação fundamentada em preceitos, uma nação escolhida e vocacionada para se voltar para Deus, não compreendem que Jesus é o Messias e pagam um alto preço por isso, um preço da eternidade. Mas louvamos a Deus porque os nossos olhos foram abertos, podemos compreender e entender que a salvação está numa pessoa e não numa religião. A salvação está em Jesus Cristo. Os nossos olhos já se abriram para isso. Quando Ló se apartou de Abraão, Deus disse a Abraão: levanta os teus olhos e vê. Vamos ver este texto em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Observe esse texto comigo. Gênesis capítulo 13. Diz o texto, a partir do versículo de número 14. Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Versículo 15: toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Quando o véu foi tirado, que Ló significa véu, Deus disse a Abraão: levanta os teus olhos e vê. Toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Talvez você diga assim: apóstolo, você já falou isso aqui umas 300 vezes, mas vou falar mais uma, depois vou falar mais outra, até que os teus olhos se abram. E Deus está dizendo para você hoje: levanta os teus olhos e vê. Que toda obscuridade seja tirada dos teus olhos. Eu estou falando dos olhos espirituais, não dos olhos naturais.
veja além dos olhos naturais, que você seja ampliado e consiga entrar nesta dimensão espiritual. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus vai descortinar uma nova terra. Depois Deus disse para Abraão: sai da tua tenda, diz, olha para os céus. Está falando, saia desta dimensão em que você se encontra. Na dimensão da carne nós só contemplamos impossibilidades. Na dimensão da nossa alma nós nos angustiamos. Mas Deus está dizendo: saia desta dimensão, seja transportado para uma outra dimensão, a dimensão do Espírito. E nesta dimensão você vai poder compreender, entender e ver coisas que é impossível ver da dimensão do homem natural. A dimensão do homem natural vê as impossibilidades, mas da dimensão do homem espiritual, ele entra para o campo das possibilidades. Deus diz: sai da tua tenda, olha para os céus, conta as estrelas. É uma projeção espiritual, é um exercício espiritual. Queridos, como é importante nos exercitarmos espiritualmente. Estamos muitas vezes impregnados e tomados até de preguiça espiritual, e deixamos de praticar as coisas elementares e básicas, que pode nos tirar de um estado deplorável, de pobreza, de miséria, de ruína, de angústia, de temor, de pavor, e sermos transportados para esta nova dimensão em Cristo Jesus. Levanta os teus olhos e vê. Faça um exercício espiritual. Isso não é uma projeção natural. Se mova no Espírito. David Young Cho, ele fala a respeito da quarta dimensão, como é difícil entender até a linguagem que ele fala. Eu me lembro quando lendo os livros dele, e quando ele, principalmente o livro A Quarta Dimensão, de difícil compreensão, mas o apóstolo Paulo, Pedro, ele fala a respeito dos escritos de Paulo, de difícil compreensão também. E a escrita de David Young Cho a respeito da quarta dimensão não é de fácil compreensão, mas aqueles que compreendem, sai da dimensão natural, sai da dimensão da alma, entra na dimensão do Espírito e é transportado para essa dimensão poderosa, aonde as impossibilidades, elas caem por terra. Levanta os seus olhos e vê. Veja além do tempo em que você está vivendo hoje. Mas eu quero levar você a uma outra dimensão, no entendimento e na revelação da palavra. Nós começamos esta série falando a respeito de uma mulher que perdeu uma dracma. Ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma das dracmas. Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 8. Ela perde uma das dracmas. Talvez para alguma pessoa dizer assim: olha, ela tem 10, perde uma, é coisa insignificante. O que é uma para quem tem 10? Mas 9 não é a plenitude. Ela tinha 10 e ela quer de volta o que ela perdeu. Então ela vai se mover para ter de volta o que ela perdeu. Você não precisa ficar vivendo 90%. Deus quer que você viva a plenitude. Eu tenho 90% de saúde, já está bom demais. Não, Deus quer que você tenha 100%. Meu casamento é 90% bom, 10% ruim. Então já é ruim, porque tem que ser 100%. Mas é possível? Lógico que é possível. Essa mulher, ela perdeu uma dracma. E a Bíblia diz que então ela acende a candeia. Quem acendeu a candeia? Ela. Olha só, dentro de você existe uma porção de azeite, que é a presença do Espírito Santo. E esta luz que aparentemente é tão pequenininha dentro de você, ela pode se tornar grande. Essa luz que está dentro de você, que parece que é insignificante, já é suficiente. Diga, pensa comigo, já é suficiente. Eu falei para vocês falarem? Lógico que falei. Já é suficiente para você encontrar aquilo que você perdeu. Quando você começou a congregar, estar conosco, uma porção de luz entrou em você. E essa luz já é suficiente para que você comece a buscar aquilo que você perdeu. Então ela acende a candeia. Mas ela tem uma segunda atitude. Ela varreu a casa. Diga, ela varreu a casa. Ela colocou as coisas em ordem. Tem gente que vai colocando os problemas e as coisas para debaixo do tapete.
Isso fala de tirar toda a contaminação e toda a sujeira do nosso interior. Varra a sua casa, tire a maldade do seu coração. Se precisar perdoar alguém, perdoa urgentemente. Se precisar liberar perdão, libere perdão. Algumas coisas precisam ser consertadas dentro de nós, para que possamos ir ao encontro da dracma que fora perdida. Algumas pessoas se tornam pessoas ressentidas e magoadas, e este mundo é um mundo onde as pessoas são feridas mesmo, e muitas vezes traumatizadas, e por causa dos seus traumas, elas vão sendo contaminadas. Que você possa fazer uma avaliação do seu mundo interior, e se preciso for liberar perdão, libere perdão. Apóstolo, mas eu não consigo liberar perdão. Sim, você consegue liberar perdão. Estevão, ele estava sendo apedrejado, imagina isso, apedrejado, e ele faz uma oração, ele vê o céu se abre, e ali sendo apedrejado, ele diz: Pai, não lhes imputes esse pecado. Olha isso, é a dimensão. Então é possível. Fale o nome da pessoa que te ofendeu, que te magoou, a qual você está ressentido. Aí você fala: não consigo falar. Mas o Espírito vai capacitar você, e você vai dizer: Senhor, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. E falando eu te abençoo, algo vai começar a jorrar do seu interior. Porque a tendência nossa é o quê? Amaldiçoar. Vai lá, Deus, coloca a tua mão mesmo, toca fogo na cabeça dele, põe na frigideira. Não é assim? Põe na chapa quente. Imagina isso, já não precisa, meu irmão, já está com fogo na cabeça. Então faça uma reavaliação do seu mundo interior. Agora, eu quero chegar exatamente aqui. A terceira coisa que ela fez. A Bíblia diz que ela buscou com diligência. Diga, buscou com diligência. Ela buscou com diligência. Diga, diligência. Diga, diligência. Isso fala de uma atitude, de uma ação. Interessante, eu estava lendo uma frase que o pastor Cirilo, meu amigo, publicou no seu Instagram. Olha o que ele está dizendo aqui, e eu quero falar a respeito de diligência, de ação, porque é exatamente isso a nossa chamada. E nesse texto de Gênesis capítulo 13, quando Deus diz: levanta os teus olhos e vê não é tudo. Presta atenção. Compreender as Escrituras é o princípio básico, elementar, mas não é tudo. Diga, não é tudo. Não adianta você dizer: eu entendi. Daniel, no capítulo 10, diz, ele está lendo o livro do profeta Jeremias, falando das desolações que estariam sobre Jerusalém. De repente ele diz: eu entendi. Ele entendeu, mas ele não ficou de braços cruzados. Ele teve uma atitude, ele teve uma ação. Para quê? Para que eles fossem libertos do cativeiro da Babilônia. Então, não basta entender, não basta compreender. Tem que ter uma atitude, tem que ter uma ação correspondente. E aqui no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 17, observe o que Deus disse a Abrão, depois que ele levantou os seus olhos e viu. Atente para este texto, Gênesis 13, 17. Diz assim, Deus dizendo: levanta-te, percorre a terra, no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Deus está dizendo: levanta, postura. Mas ele diz mais: percorre a terra. Tem que ter uma ação. Sem uma ação você não chega a lugar algum. Todo final de ano nós fazemos planejamento. Preste atenção, planejamento é importante, lógico que é importante, mas não é tudo. Se você não tiver mês a mês colocando em prática aquilo que você planejou, quando chegar no final do ano, você vai se encontrar numa frustração terrível. Você vai dizer: poxa vida, o ano passou numa velocidade alucinante, eu nem vi passar. Por quê? Porque não colocou em prática aquilo que você planejou. Então é importante ver, lógico, é princípio básico, elementar, mas se você não tiver uma atitude, você não chega a lugar algum. Eu estava lendo, e alguém vai dizer: vai falar do Cirilo? Vou falar agora. Olha só o que ele diz aqui, olha só, presta atenção. Entendimento sem a prática é como comer um livro de receitas. Entendimento sem a prática é como comer um livro de receitas. Mas não parece esquisito o que ele disse? Mas é uma realidade.
Você lê, olha que coisa deliciosa. Quando você está vendo aquele Masterchef, as coisas hoje de cozinha, que tem muitos por aí, e quando você lê um livro de receita, é maravilhoso, que dele até dá água na boca. Mas se você não executar aquela receita, não tem sentido nenhum. Tem sentido? Não tem sentido? A mesma coisa é entender, compreender os mistérios de Deus e não colocar em prática. Não vai levar você a lugar algum. Agora é a hora da ação. Diga, agora é a hora da ação. A mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos padecendo de enfermidade, 12 anos. Ela ouviu falar de Jesus. Ela o quê? Ela ouviu. Ela teve um entendimento que Jesus curava, que Jesus libertava. Ela teve um entendimento e ela sabia que Jesus ressuscitava mortos. Ela ouviu, mas não ficou apenas no ouvir. Ela saiu do lugar onde ela estava. Ela venceu preconceitos, venceu muitos preconceitos, porque uma mulher no estado que ela estava, mesmo uma mulher, se não estivesse naquele estado, não podia entrar no meio dos homens. E no estado que ela estava, jamais ela poderia tocar em um sacerdote. Então ela vai quebrar um protocolo. Porque ela dizia, se eu apenas tocar nas orlas, nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Ela dizia, eu ficarei curada. E ela entra na multidão. E ela vai, imagina, tantos homens, apenas uma mulher, com fluxo de sangue. Mas ela dizia, se eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curada. E ela se levanta, ela entra no meio da multidão, e ela vem, ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, saiu virtude. Ação, diga ação. Tem poder quem age. Faça o seu planejamento, mas tenha uma atitude. Jesus disse para um paralítico que ele cura, levanta, toma a tua esteira e anda. Levanta, meu irmão, toma a tua esteira e anda. Apóstolo, as coisas não estão acontecendo para mim, pois vai começar a acontecer para você. As portas estão fechadas, nós estamos declarando portas abertas, porque quem abre portas é Deus, e quem fecha portas também é Deus. A Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Então Deus vai abrir as portas para você, mas a ordem é, levanta. Não é tão fácil pedir perdão para as pessoas, é fácil? Mas Deus está dizendo, vai lá e pede perdão. Deus está dizendo para o marido, vai lá e pede perdão para a esposa. Meu irmão, a coisa mais terrível é pedir perdão para a esposa. Não é fácil não, meu irmão. Parece que você engole um bicho. Satanás atravessa assim. Mas se você feriu a sua esposa, peça perdão para a sua esposa. E se a esposa feriu o esposo, vai e peça perdão para o esposo, para que haja conserto, para que o rio de Deus flua sobre a sua casa e alcance a sua descendência. Quer o fluxo de Deus sobre a sua vida? Você quer, não quer? Então vai e peça perdão. Tem que ter uma atitude. Estou dando um tempo, porque o tempo resolve todas as coisas. Não, o tempo não resolve todas as coisas. Tem que ter uma atitude. Diga para o seu irmão, tem que ter uma atitude. Se você quer ver o rio de Deus fluindo em todas as áreas da sua vida, algumas coisas precisam ser reordenadas dentro de você. Todas as pessoas que vieram a Jesus, e vindo a Jesus, elas receberam cura, receberam libertação. A cura de Deus para você, a cura de Deus para a sua casa, a cura e libertação da parte de Deus para a sua família. Há momentos da nossa vida que é momentos para clamar, mas há momentos da nossa vida que é momentos para agir. Quando Israel estava saindo do Egito, eles se depararam com um obstáculo maior, que era a travessia do mar. Imagina, atrás vinha Faraó, cercado por desertos e montanhas, e diante deles o mar. O que se faz nesta hora? Se clama, é o que nós fazemos. Mas o Senhor vem a Moisés e diz, Moisés, não é hora de clamar. Por que está clamando? É hora de agir. Diga ao povo de Israel que marchem. Preste atenção, escute bem, líderes, pastores, os campos estão brancos para a ceifa. O que temos que fazer? Lançarmos as redes. Se você não lançar as redes, não tem pesca. Você pode orar 300 anos, eu estou jejuando e orando já há 25 anos, e eu não cresço, eu não desenvolvo, estou estagnado, paralisado. Tenha uma atitude, seja meio alucinado,
Busque as estratégias. Trabalhe com o evento de colheita. Faça alguma coisa. E você vai crescer. Você vai se multiplicar. Há uma multidão da parte de Deus esperando por você. Simples assim. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem que pregar, tem que ter uma ação. Digo para o seu irmão, tem que ter uma atitude. Faça o seu planejamento e execute ponto a ponto. No final do ano nós vamos nos encontrar e você vai dizer: apóstolo, olha aqui o meu relatório. Não é possível você fazer um planejamento e no final do ano você está estagnado na mesma dimensão. Mas se você tiver uma atitude, as coisas começarão a mudar na sua direção. Esse é o tempo do agir de Deus. Esse é o tempo do mover de Deus. Deus abriu o nosso entendimento. Compreendemos os mistérios de Deus. Sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora é a hora de ação, de agirmos. E na nossa ação, nós vamos ver o agir de Deus na nossa direção. É tempo de vencermos a passividade. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras, ela é morta. A nossa fé é demonstrada por aquilo que fazemos, por aquilo que realizamos. Tem que materializar a fé por uma ação. Senão não há manifestação de Deus. É preciso agir. A ordem é: levanta, percorre a terra. Eu quero que você se coloque em pé, num posicionamento espiritual. Se coloque em pé. Um posicionamento é uma postura espiritual. Vai se colocando, mas numa postura mesmo, rompendo com essa dimensão do homem natural, o homem carnal, e vai entrando na dimensão espiritual para contemplar, para ver e ter uma atitude. Deus quer se manifestar, Deus quer se revelar nesta noite para trazer cura, restauração e libertação. A unção do Espírito de Deus já foi derramada sobre as nossas vidas. A profecia de Joel já se cumpriu em nós, sobre nós. Aqui estamos como igreja de Jesus, para a proclamação do Evangelho, trazendo cura, libertação e restauração. Diga: ação. Você não vai ficar apenas do contemplativo. Saia do nível da passividade. Saia do nível da passividade. Tenha uma atitude. E na sua atitude, a mão de Deus virá. E a manifestação da glória dele vai ser executada na sua vida e através da sua vida.